Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você está assistindo isso aqui. Meu nome é Guilherme e eu vou estar fazendo uma apresentação aqui sobre o primeiro capítulo do Compêndio do Capital, escrito pelo Carlo Cafiero. Eu faço parte da UMA, esse aqui é um projeto da UMA, um clube de leitura com o objetivo de inteirar os membros um pouco mais sobre os conceitos do primeiro volume do Capital. E as nossas reuniões elas acontecem de segunda-feira, quinzenalmente, para que a gente discuta os próximos capítulos. E esse primeiro capítulo ele acabou não sendo gravado ao vivo, então os próximos capítulos você provavelmente vai ver pessoas comentando e tudo mais, né? Aquela reunião gostosa que a gente faz. Mas aqui, infelizmente, eu estou gravando separado para que quem chegou depois, porque tivemos entrada de novos membros, consiga acompanhar o conteúdo ao vivo, que possibilita também que se tire várias dúvidas e tudo mais, né? Então vale bastante a pena comparecer. Então, começando aqui com o nosso compêndio do Capital, né? Por que a gente escolheu ele para ler e para entender um pouco melhor os conceitos do Capital? Porque o Carlo Cafiero foi uma pessoa que viveu na mesma época que Marx, e ele era um revolucionário italiano, ele foi formado em Direito, ele seguiu uma carreira de diplomacia, e ele também era bem procurava mediar as relações dos anarquistas e dos comunistas, assim. Ele chegou a ser amigo de Bakunin, conversava com Engels e tudo mais, e ele se perguntou como é que eu posso contribuir para que a obra do Marx seja mais espalhada, né? Porque na época do Marx essa obra já era complexa por si só e ele pensou, pô, acho que a minha maneira de contribuir aqui para nossa luta é popularizar os termos, é popularizar as coisas para que elas sejam de mais fácil entendimento. E foi por isso que ele escreveu esse resumo. O livro tem umas 50 páginas. Ele mandou para o próprio Marx, na época em que o Marx estava vivo, e o Marx falou: tá bom demais, sou, com essas mesmas palavras. Então, já que temos a própria aprovação do Barba, vamos seguir com este resumo aqui. E aí, vamos lá. Eu sempre procuro trazer uma certa espécie de reflexão, porque acho que o primeiro ponto para a gente realmente entender alguma coisa é se interessar por ela. E o meu interesse, particularmente, parte de explicar para vocês e também entender melhor como que a riqueza é produzida e distribuída na nossa sociedade. Porque independente da luta que você está, independente do objetivo que você tem, com certeza isso passa pelas nossas condições materiais. Com certeza isso passa por melhorar a nossa condição material de vida, para a gente trabalhar menos, para a gente conseguir mais dinheiro, mais benefícios, mais qualidade de vida e mais tempo com a família, assim vai. E isso sempre vai ser a base de tudo. Tudo que a gente precisa sempre vai passar por melhorar as nossas condições para que a gente tenha mais condições de realizar os nossos sonhos, por exemplo. E eu gosto de começar explicando que o trabalho ele é uma condição humana. A nossa espécie, ela não é boa em muita coisa, sabe? Ela não é especialista em muita coisa. A gente não tem garras muito fortes, a gente não tem um rabo prênsil, a gente não tem barbatana, a gente não respira embaixo d'água. A gente é basicamente medíocre em tudo, mas a gente é bom em uma coisa: em se unir e em trabalhar como bando. Todo o nosso trabalho que a gente faz hoje na nossa sociedade não consegue ser feito se a gente não trabalhar como bando, se a gente não trabalhar organizado. Se a gente quer comer, a gente tem que ir atrás da comida. Se a gente quer vestir, a gente tem que ir atrás da vestimenta. E é uma condição da qual a gente não pode escapar. É bem importante entender isso, que se a gente quiser continuar vivendo, a gente precisa de que trabalho seja feito por nós mesmos, né? E agora o ponto é, como é feito esse trabalho e o quanto a gente trabalha, qual a qualidade desse trabalho, porque por mais que seja uma condição que a gente não pode escapar, também não precisa ser uma condição que vai nos exaurir até a morte. Mas, infelizmente, é o que acontece na nossa sociedade, né? Todo mundo que trabalha basicamente sabe disso. Tem uma questão, né, de que pergunta por que a gente trabalha tanto quanto a gente trabalhava há um século atrás. Porque não sei se vocês sabem, mas aqui do Brasil a, a carga horária de 8 horas foi instituída lá em 32, se não me engano, e quase 100 anos depois a gente ainda trabalha as mesmas 8 horas que foram instituídas lá atrás. Sendo que em 100 anos todo mundo consegue perceber as diferenças tecnológicas que a gente desenvolveu desde então.
A gente desenvolveu máquinas para fazer nosso trabalho, a gente desenvolveu computadores para fazer nosso trabalho, a gente desenvolveu tanta tecnologia que facilitaria nosso trabalho e ainda assim o pessoal do CLT trabalha 8 horas por dia, mas as pessoas uberizadas e tudo mais trabalham 10, 12, tanto quanto um servo medieval trabalhava. E aí fica a pergunta, se a gente trabalha tanto quanto antigamente, por que essa tecnologia que a gente está construindo não está servindo aos nossos propósitos? E é por isso que é importante estudar o Capital, porque ele nos permite entender por que a gente trabalha tanto quanto um servo medieval e por que a gente passa tanto tempo da vida sem progredir. O capitalismo, no seu resumo, é a generalização da mercadoria, é basicamente transformar tudo em mercadoria, buscar transformar tudo em mercadoria, o que faz com que só quem tem acesso a dinheiro consiga acessar essa mercadoria, ou seja, direitos não se tornam mais direitos, se tornam mercadorias. E o capitalismo nos mostra como essa generalização acontece, como o valor novo que a gente produz é roubado de nós. Porque, novamente, a gente trabalha, trabalha, trabalha e o fruto do nosso trabalho fica com a gente. Para onde é que ele vai? O que acontece com ele? O Marx traça todo o giro que o fruto do nosso trabalho percorre e ele demonstra muito claramente onde que ele acaba parando. E, como vocês podem perceber, não é nas nossas mãos. E para entender basicamente como que esse giro acontece e entender o capital na sua essência, a gente tem que começar pela mercadoria e como ela é produzida. Então a gente começa aqui nossa apresentação basicamente da mesma maneira que o próprio Carlo Cafiero começa no livro. Inclusive o livro vai estar lá no grupo de interessados e também nos grupos da comunidade da UMA, caso você já esteja inserido nela. Então a mercadoria ela possui dois valores. Essa foi a constatação de Marx. E aqui é a explicação do porquê que a mercadoria possui dois valores. A gente começa por uma coisa chamada valor de uso, e para explicar um pouquinho melhor ela, eu pensei num exemplo muito didático que é de um plantador de melancia. Um plantador de melancia vai plantar suas melancias e certamente ele vai comer duas, três, cinco delas, porque, né, como a capivara e o gato aqui não me deixam mentir sozinho, uma melancia é uma delícia. Todo mundo gosta de melancia, quem não gosta tá errado. Mas qual é que é o ponto? Se você plantou 100 melancias, você provavelmente não vai conseguir comer 100 melancias. E se você plantou 100 melancias, você provavelmente já estava pensando que você não iria conseguir comer essas 100 melancias. Porque geralmente nenhum produtor de alguma coisa consegue consumir tudo aquilo que ele produz. O agricultor ele não bebe todo o café que ele produz e nem o padeiro come todo o pão que ele assa. E nem o Uber consome todas as viagens que ele fornece. Então, quem produz coisas, quem cria coisas, acaba criando elas com o objetivo de transformá-las em mercadoria, com o objetivo de vendê-las, com o objetivo de trocá-las. Então, a partir do momento em que você não está mais fazendo uso pessoal daquele produto que você produziu, você está produzindo ele para que ele seja trocado. E aí chega o segundo valor da mercadoria, que é o valor de troca. Esse valor de troca, ele é o valor que você tem para conseguir trocar ele por outras coisas. Então, no próprio livro, o cafeeiro ele dá o exemplo de que se você produz 20 quilos de café, você não vai beber todo esse café, você vai acabar fazendo uma troca com alguém que tem alguma outra coisa que você está precisando. Por exemplo, uma camisa de linho, ou, sei lá, abóboras, madeira, ferro, qualquer outra coisa que você esteja precisando. Essa é a base do escambo, assim, que nossos comércios começam, né? Quando não havia dinheiro ainda. Agora, um dos grandes pontos que é importante entrar na nossa cabeça, que passam despercebidos, sabe aquelas coisas que às vezes a gente se questiona quando é criança, mas depois a gente esquece que esses questionamentos existem, a gente só aceita o mundo como ele é? Esse é um dos grandes questionamentos e uma das grandes descobertas de Marx. Como é que é feito o cálculo de o que equivale ao que na nossa sociedade? Por que 20 quilos de café equivalem a uma camisa de linho? Por que não 10 quilos de café equivale a uma camisa de linho? Ou por que não 30 quilos de café equivale a uma camisa de linho? Por que 20? A maneira de fazer esse cálculo é imprescindível para a gente entender exatamente como que vai começar a nossa exploração. Aqui tem uma própria citação do Capital, que é o valor de troca, ele é
aparece inicialmente como uma relação quantitativa, né? A proporção na qual valores de uso de um tipo são trocados por valores de uso de outro tipo. Então, inicialmente, a gente vê esses valores de troca como, se o café tem valor para mim, mas não tem tanto valor porque ele está sobrando para mim, eu vou trocar por uma camisa que vai ter mais valor para mim do que esse café que está sobrando. E a pessoa que deu a camisa provavelmente vai valorizar mais o café porque ela já tem uma camisa e ela não quer essa camisa, mas ela quer café. Então parece que é um valor intrínseco, parece que é um valor imanente à mercadoria ou aos nossos desejos. Só que não é bem assim. Qual é que é o cálculo que o Marx faz? Qual é que é a análise que ele faz? Digamos que na sociedade ali 10 quilos de farinha equivalem a 1 quilo de ferro, que também equivale a 20 gramas de prata. Aí você vai parar e vai pensar, caramba, 10 quilos de farinha são iguais a 1 quilo de ferro, que também são iguais a 20 gramas de prata. Ora, se todas essas coisas têm algo que equivale entre si, existe uma substância aqui nelas que faz com que elas sejam iguais entre si. Ou seja, essas três coisas também são iguais a uma quarta coisa, que é o valor dessas mercadorias. Isso aqui tem um valor X, isso aqui tem um valor X, isso aqui tem um valor X. Se você consegue trocar 10 kg de farinha por 1 kg de ferro, então as duas coisas têm o mesmo valor. Agora, como que se mede esse valor? Novamente, né? Existe algo de igual entre as mercadorias, mas o que seria? O que existe nessas mercadorias que faz com que elas sejam iguais umas às outras? Qual que é a substância que é igual a elas? E aí o Marx chega com a braba e simplesmente declara que, como medir a grandeza do seu valor, é por meio da quantidade de substância formadora de valor. Isso é, da quantidade de trabalho nele contida. Então o Marx descobre que o que define o valor das mercadorias é a quantidade de trabalho que você investiu. Esse trabalho medido em horas. Então, provavelmente, se você demorou 10 horas para conseguir trabalhando para conseguir 1 quilo de ferro, você também demorou 10 horas para conseguir 10 quilos de farinha e 10 horas para minerar 20 gramas de prata. Então, o que faz com que essas mercadorias se equivalham e o que define o valor na nossa sociedade é o tempo de trabalho investido nelas. Agora, é qualquer tempo de trabalho. Os liberais costumam fazer uma uma piada, uma coisa assim para tentar desmerecer o conceito, que não é meramente um conceito, é a realidade. Eles falam, poxa vida, mas então se o tempo que eu gasto em alguma coisa faz com que ela valha mais, se eu cavar um buraco por 10 horas ele vai valer dinheiro? Ou se eu cavar um buraco por 1000 horas ele vai valer dinheiro? Não, obviamente que não, porque o Marx já define que o trabalho que você investe, que cria valor, é o trabalho que é socialmente necessário. Ou seja, se você está criando uma coisa só para você, está fazendo um mimo, um presente para alguém, ou uma lembrancinha, ou cavando um buraco que nem maluco, seja lá por quê, você não vai estar adicionando valor exatamente naquele produto, porque ele não é socialmente necessário. O que é socialmente necessário é definido o que é produzido para ser trocado e não usado. Então, algumas definições aqui, né? Novamente, trabalho, quando a gente fala de trabalho, é o trabalho socialmente necessário. E quando a gente fala de trabalho socialmente necessário, a gente está falando do trabalho que a sociedade valoriza, que a sociedade necessita para que ela continue vivendo. Ou seja, plantar comida é um trabalho socialmente necessário. Cuidar de crianças é um trabalho socialmente necessário. Construir casas é um trabalho socialmente necessário, e assim vai. E esse trabalho, que é medido por tempo de trabalho, ele é o tempo de trabalho de um trabalhador médio, que acaba sendo a média de todos os trabalhadores de uma certa área naquela sociedade. Então, por exemplo, você tem um minerador que é novato e ele demora 30 horas para extrair 1 quilo de ferro. Não quer dizer que esse seja o valor do ferro, né? O valor equivalente a 30 horas. Já que, quando você pega a média, todos os trabalhadores que já têm uma experiência e trabalham ali por anos, conseguem extrair 1 quilo de ferro em 10 horas, por exemplo. Então, esse tempo de trabalho sempre vai se referir à média. E aí, a gente começa a entender como é que funcionam as cadeias de troca. Antigamente, a gente trocava mercadorias, né? Mercadorias cruas, né? Mercadorias brutas umas pelas outras, né? O famoso escambo. Se você tinha abóboras e você tinha abóboras em excesso, você queria trocar por alguma outra coisa, digamos farinha,
Se você tinha farinha em excesso, você queria trocar por alguma outra coisa, digamos madeira, então as trocas eram feitas diretamente entre os produtos que tinham o seu valor de uso. Aí, o que acontece? Em algum momento, existe a eleição do dinheiro como uma mercadoria usada para intermédio dessa troca. Porque em algum momento alguém percebeu que era muito mais fácil você simplesmente levar 20, 30, 40 gramas de prata para trocar por abóboras do que levar 15 quilos de farinha para trocar por abóboras. É uma coisa ali, né, que veio para praticidade. E a moeda ela acaba sendo uma mercadoria especial. Existem duas mercadorias especiais dentre todas, aqui nos conceitos marxistas. A moeda é uma delas. E a outra é a força de trabalho, que nós vamos explicar mais para frente. A moeda é uma mercadoria especial porque é a única mercadoria da qual você nunca fica cheio. É a única mercadoria que é escolhida para mediar as outras e é a mercadoria que, quando colocada na cadeia de trabalho, faz com que o seu capital cresça, faz com que o seu capital surja. Então, a partir da inserção da moeda, as trocas passaram a ser feitas de produtos brutos em produtos brutos para produtos brutos em dinheiro. Você pega esse dinheiro e compra mais um produto bruto, uma matéria-prima. Você vende essa matéria-prima trabalhada, provavelmente você consegue mais dinheiro e assim vai. Esta é a fórmula do capital. Você pega uma mercadoria, você troca por dinheiro, você troca por mercadoria, você troca por dinheiro e assim vai. Aí, o que acontece? Não faz sentido você pegar dinheiro, você comprar uma mercadoria e você vender pelo mesmo dinheiro que você comprou. Se eu gastei 100 reais em abóbora, eu não vou no mercado e vou vender elas por 100 reais, porque senão eu estaria só jogando meu tempo fora. O que eu preciso fazer é comprar uma mercadoria e vender essa mercadoria por mais dinheiro do que eu comprei ela. Assim você faz com que nasça um capital. Só que provavelmente você não vai conseguir vender as mesmas. Digamos que eu tenha 10 quilos de abóbora e eu paguei 100 reais neles. Você não vai conseguir vender por 120 reais, porque o mercado já tem um certo preço ali, que todo mundo sabe que, pô, 10 quilos de abóbora não valem 120, valem 100 reais. Então, provavelmente você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que valorizar essa mercadoria, trabalhar ela, para que depois você consiga vender ela mais cara. Por exemplo, fazendo uma rapadura de abóbora. E aí, novamente, você pode, aí, investindo esse trabalho nela, você consegue aumentar o valor dela e vender por mais dinheiro. E aí esse ciclo prossegue ad infinitum. O que isso significa? Isso significa que num mundo com recursos limitados, a forma do capital cresce de maneira ilimitada, o que acaba causando diversas crises e diversos colapsos no capitalismo. Aí a gente vai pegar o próprio exemplo que o Cafeiro dá no livro para que a gente entenda exatamente como é que funciona esse processo. Então o Cafeiro descreve um burguês, um capitalista que vai para o mercado de trabalho e vai contratar, vai conseguir os meios para produzir o seu próprio capital e para produzir mais dinheiro, mais valor, a famosa mais-valia. Então o que o capitalista faz? Ele vai lá e compra uma fábrica para produzir fios de algodão. E aí ele faz o cálculo, né? Que é tipo, se eu paguei 1 milhão e pouco nessa fábrica aqui, eu sei que ela se desgasta em 10 anos, então o desgaste diário dela, né? Dividindo esse 1 milhão e pouco pelo número de dias de 10 anos, ele percebe que o desgaste vai ser de 400 reais por dia. Ou seja, o trabalho que ele vai realizar nessa fábrica tem que cobrir esses 400 reais por dia. Ele também precisa, e aqui o Cafeiro ele define que os 3 itens que você precisa para produzir alguma coisa são os meios de produção, a matéria-prima e a força de trabalho. Esses são os 3 itens que, quando juntados e executados, formam um novo produto que pode ir para o mercado e pode ser vendido e tudo mais. Aí o que acontece? Ele comprou a fábrica, beleza. Ele vai lá e compra a matéria-prima. Digamos que ele compra 3 mil reais em algodão, 10 quilos de algodão. E ele vai lá e contrata o funcionário por 100 reais a diária, que é o preço necessário para manter o funcionário vivo. Ou seja, o funcionário precisa pagar, o trabalhador, né, precisa pagar aluguel, precisa pagar comida, precisa vestir minimamente, precisa estar vivo para voltar no dia seguinte e continuar trabalhando pro seu empregador, para o capitalista.
O valor que é pago para o funcionário é definido dessa maneira. É definido pelo mínimo que ele precisa para continuar vivendo, não pelo mínimo que ele precisa para continuar vivendo bem, não pelo mínimo que ele precisa para realizar seus sonhos, para fazer suas viagens, para comprar as coisas que ele quer, é só para comprar as coisas que ele precisa para continuar vivo. É assim que é definido o salário e é por isso que se chama salário mínimo. É o mínimo para você não morrer. E com isso, os gastos do burguês, do capitalista, acabam sendo de 3.500. Aí o que acontece? Parabéns, o grande capitalista que agora tem em suas mãos, graças ao trabalho do funcionário com a matéria-prima nos meios de produção, ele tem 10 quilos de fio de algodão. Ele tem 10 quilos de fio de algodão, que foi transformado de algodão bruto para fios de algodão. Aí o que o capitalista vai fazer? Novamente, seguindo a fórmula do capital, não faz sentido você vender esses R$ 3.500 em fios de algodão por R$ 3.500. O que o capitalista vai fazer, representado aqui no nosso famoso boneco do Monopoly? Ele vai fazer uma troca desses 10 quilos de fio de algodão, provavelmente por mais dinheiro, provavelmente para alguma indústria que vai usar esses fios para fazer camisas ou alguma outra coisa assim. Só que ele vai vender por R$ 3.600. Vendendo por R$ 3.600, ele consegue um lucro de R$ 100. Agora repare que o burguês, o capitalista, em momento nenhum parou para trabalhar. Ele pode muito bem ter contratado alguém para ir fazer a parte dele de contratar pessoas, ele pode ter ficado sentado, ele pode nem saber o que está acontecendo na fábrica dele. E esse lucro vai ser produzido de qualquer maneira, porque as três coisas necessárias para produzir um novo valor, uma mercadoria, né, trabalhada, né, que passou de matéria bruta para matéria para um trabalho de valor agregado, para um produto de valor agregado, ele foi realizado independente do capitalista estar ali para fazer alguma coisa ou não. O trabalhador sabe que ele precisa vender sua força de trabalho e, novamente, lembra que eu falei antes que existem duas mercadorias que são especiais? Uma delas é a moeda, que ninguém nunca se enche de moeda. Alguém pode se encher de bananas, de abóboras, de madeira, mas ninguém nunca vai ficar cheio, ninguém nunca vai ficar saturado de dinheiro. Sempre cabe mais dinheiro na sua carteira, na sua conta bancária. E a outra mercadoria especial é a força de trabalho. A força de trabalho ela é especial por quê? Porque ela produz mais valor do que ela custa. Novamente, lembra que se você quer vender um produto, você precisa manufaturar ele, você precisa agregar valor nele de alguma maneira. A única coisa que agrega valor nele, que produz valor novo, é a força de trabalho. A matéria-prima não se valoriza sozinha, os meios de produção não se valorizam sozinhos. A única mercadoria que, de fato, faz com que a matéria-prima ganhe valor é a força de trabalho. Ou seja, o lucro obtido aqui pelo burguês, ele está saindo da força de trabalho do trabalhador. Porque se não fosse o trabalhador ali colocando essa força de trabalho, esse lucro não sairia. Aí o que acontece? O burguês embolsa esse lucro aqui e fica rico. Novamente, se o burguês faz isso com 10 funcionários por dia, ele obtém um lucro de R$ 1.000. Se ele faz isso com 100 funcionários por dia, ele tem um lucro de R$ 10.000. Então, novamente, o ponto aqui é o lucro obtido pelo burguês sai da força de trabalho do trabalhador. O que acontece se a gente tem uma cooperativa, se a gente tem um sistema mais socialista de dominar os meios de produção? A gente decide que esse lucro aqui pode ir para máquinas melhores, que vão ser mais seguras e vão comer menos dedos dos funcionários, ou vão ser mais rápidas e vão fazer com que os funcionários, os trabalhadores possam ser liberados antes, possam sair antes do trabalho, ou qualquer outro tipo de benesse que beneficie os funcionários. Mas, novamente, como o burguês fica com esse lucro, o que acontece? O trabalhador tem que continuar vendendo a sua força de trabalho diariamente para conseguir o seu sustento diário. Não uma garantia de que ele vai se aposentar, não uma garantia de que ele vai conseguir realizar seus sonhos, não uma garantia de que ele vai conseguir ser o indivíduo que ele quer ser no mundo, não a garantia de que ele vai conseguir simplesmente ser feliz. Ele só vai trabalhar para conseguir os R$ 100 diários que ele precisa para sobreviver.
Enfim, a gente chega na nossa conclusão. O que toda essa lição aqui nos dá, nos indica, é que, como o único elemento que cria valor novo, que adiciona valor novo à produção, é a força de trabalho, o burguês está explorando e ficando para si com esse valor novo que foi produzido pelo trabalhador. E pelo direito à propriedade privada da fábrica, o Estado determina que o burguês pode sim ficar com esse valor novo do funcionário, mesmo não tendo trabalhado, ou seja, mesmo não tendo produzido valor novo. Esse que é o grande pulo. O que garante que o burguês possa ficar com o lucro produzido pelo funcionário, pelo trabalhador, que novamente é a mais-valia, que novamente é o novo valor, ou seja, é a riqueza que o funcionário está produzindo, o que garante que o burguês possa ficar com a riqueza que o funcionário está produzindo são as leis do Estado, que curiosamente são feitas pelos burgueses também. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que nessa disputa de forças o trabalhador acaba sempre tendo muito menos força. E acaba. É por isso que a gente chama o que a gente vive de uma democracia burguesa. Porque na nossa democracia, quem decide as coisas de verdade, quem dá as cartas de verdade, são os burgueses. Numa democracia socialista, numa democracia popular, o que acontece é que o povo passa das cartas e aí a gente decide o que fazer com esse lucro. A gente decide que ele vai ser destinado para a nossa melhoria de condições humanas, para atender as nossas necessidades, ao invés de ficar sendo acumulado no bolso de alguém ou de alguns poucos aí ao infinito. E é por isso que é acertado afirmar que o burguês cria valor novo da mesma maneira que um carrapato ele cria sangue. Ou seja, ele não cria, ele só suga de quem cria. E aí, por hoje vai ser isso. Na nossa próxima segunda-feira teremos gravação daí ao vivo sobre os conceitos que serão apresentados no capítulo 3 e também no capítulo 4, que é como é medida e negociada a jornada de trabalho e a força de trabalho. E não esqueça de comparecer, tirar suas dúvidas ao vivo. Se tiver dúvidas após assistir essa gravação, pode mandar nos grupos também, que você está inserido. Ou deixar aqui nos comentários, já que isso aqui vai estar no YouTube também. E é isso, gente. Obrigado pela companhia e nos vemos em breve.